Produtor cinematográfico, roteirista, dublador, cineasta e animador. Ele veio de família pobre e na adolescência descobriu que não tinha certidão de nascimento, algo que fez acreditar que seria filho adotivo. Ao final, tornou-se o maior ganhador do prêmio de Oscar na história, com 59 indicações e conquistando 22 estatuetas. Ousado, visionário, sonhador e persistente. Essa é a maneira mais simples de descrever o Walter Elias Disney para o mundo Walt Disney. Conheça no vídeo de hoje a história de Walt Disney. Mas antes, preciso te pedir algo super importante, que você se inscreva em nosso canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com no mínimo 5 pessoas. Isso é muito importante para que a gente continue produzindo mais e mais conteúdos. Agora vamos para o vídeo. Nem tudo é um mar de flores. Walter Elias Disney nasceu em Chicago, Estados Unidos, no dia 5 de dezembro de 1901. Filho do empreiteiro Elias Disney e da professora Flora Cal Disney. Em 1910, quando seu pai adoeceu, a família vendeu a fazenda e se mudou para o Kansas City, cidade na qual seu pai adquiriu os direitos de distribuição de um jornal local. Ele era um homem muito severo. Com apenas 9 anos de idade, o pequeno Walter acordava todos os dias, inclusive aos finais de semana, às 3h30 da manhã, para entregar jornais pelo período de 2 horas, junto com seu irmão mais velho, Roy, antes de ir para a escola. Nas manhãs de sábado, fazia um curso de desenho no Instituto de Arte do Kansas City. Como não recebia nada pelas entregas dos jornais, nas horas vagas conseguia um pequeno ganho financeiro trabalhando numa loja de doces, numa farmácia que ficava próxima à escola em que estudava, ou eventualmente vendendo seus desenhos para os vizinhos. Aliás, ser um bom vendedor sempre foi um de seus pontos fortes, e uma característica que lhe ajudou muito ao longo da carreira. Certo dia, Walter entrou no cinema da cidade e assistiu ao filme, ainda mudo na época, Branca de Neve. Aquela experiência mudaria para sempre o seu destino. Ele ficou encantado ao ver as imagens na tela e não percebeu o tempo passar. Seu pai notou sua ausência, descobriu onde ele estava e, furioso, invadiu o local e retirou o garoto de lá. E ainda no meio da rua levou uma surra. Mal sabia que esse trauma ajudaria seu filho no futuro. O filme assistido por Walter naquele dia nunca saiu de sua memória, devido ao desentendimento com o pai. Seu pai vendeu os direitos de distribuição do jornal e se mudou para Chicago, cidade na qual abriu uma fábrica de geleias. Walter trabalhava como entregador dos correios e vigia noturno do negócio da família. Seus irmãos aos poucos foram saindo de casa para fugir de seu pai, e ele pensava numa maneira de fazer o mesmo, já que era o quarto dentre 5 filhos. Em 1918 se alistou no exército e não foi aceito por ser menor de idade, mas conseguiu entrar para a Cruz Vermelha na França, sendo responsável para dirigir as ambulâncias. No ano de 1919, retornou da Cruz Vermelha e foi morar no Kansas, onde conseguiu um emprego como cartunista e conheceu Ubby Rickers, amigo que o acompanharia por muitos anos em sua trajetória. Ele não durou muito tempo neste novo emprego, foi demitido sob a acusação de ser preguiçoso e ter muito pouca criatividade. Acredito que você não foi a única pessoa que riu ao ouvir isso que eu acabei de dizer, que se tornaria bastante irônico quando observarmos como termina essa história. Em 1920, aos 19 anos de idade, e após Ubby também ser demitido de seu emprego, montou com ele a Yuki's Disney, cuja sede foi instalada em um celeiro. No local havia apenas uma mesa na qual ambos criavam seus desenhos e compartilhavam seus sonhos. A empresa durou apenas um mês e ambos tiveram de voltar ao mercado de trabalho em busca de emprego. Essa foi a primeira frustração como empreendedor na vida de Walt Disney, que estava longe de desistir dos seus sonhos. Ele conseguiu um trabalho como animador de desenhos que eram exibidos no cinema local, antes dos filmes de longa duração.
um aprendizado e tanto que serviu para dar andamento aos seus objetivos e deixá-lo mais confiante em suas habilidades. Um sonho quase impossível. No ano de 1922, ele pediu demissão e juntou suas economias, algo em torno de $250, para fundar a sua segunda empresa, a Leung On Grain. Sua grande ideia para alavancar o negócio era de fazer uma espécie de charge animada sobre as notícias locais. O primeiro tema foi sobre piolhos, algo que atormentava a população norte-americana na época. Ele conseguiu convencer o dono do cinema local a comprar suas animações, mas, em um ato falho administrativo, se esqueceu de acrescentar o lucro correspondente ao valor pretendido e acabou vendendo suas produções pelo preço de custo. Um péssimo negócio. Algum tempo depois, ele conseguiu o contrato para a venda de 6 produções, mas a distribuidora só pagaria por elas se fossem entregues. Walter fez um empréstimo e bancou as produções. No entanto, antes de ficarem prontas, a distribuidora em questão declarou falência e ele ficou com prejuízo. Perdeu sua equipe, que já era de alta qualidade, preocupação que ele sempre teve, e sua casa, por não conseguir pagar o aluguel. Aos 22 anos de idade, experimentou pela primeira vez a falência. Completamente endividado, se mudou para Hollywood e começou a trabalhar como fotógrafo freelancer. Nesse período, frequentou alguns estúdios e pensava se tornar um diretor de filmes inspirado no seu ídolo Charles Chaplin. Seu tio, que o hospedava, lhe exercia muita pressão para que conseguisse um emprego, mas o Walt estava em um momento de busca e autoconhecimento. No período em que se dedicava a Leung On Grain, desenvolveu com sua equipe uma animação inovadora para a época, na qual uma menina de verdade interagia com os desenhos, chamada Alice Comedies. Ele não teve tempo de vender essa produção quando ainda cuidava de sua empresa, mas ao se mudar para Los Angeles enquanto procurava emprego, enviou cartas a diversas distribuidoras oferecendo trabalho. Uma delas demonstrou interesse, a Winkler Pictures, sediada em Nova York e dirigida por Margaret Winkler e seu noivo Charles Mintz. Walter conseguiu um contrato para 12 episódios de curta-metragem de Alice Comedies. Seu sonho começava a parecer real outra vez. Walt decidiu convidar o seu irmão Roy para ocupar o cargo de gerente financeiro de sua nova empresa. No ano de 1924, com empréstimos em mãos, eles fundaram a Disney Brothers Cartoon Studio. Como sempre gostou de trabalhar com os melhores, sobretudo quando eram mais capacitados que ele, conseguiu sua antiga equipe de volta e se viu pronto e entusiasmado para ver todos os seus planos finalmente se concretizarem. Os 2 anos seguintes foram realmente incríveis para ele. Foi neste período que conheceu sua esposa Lillian Bounds, que entrou na equipe de Walt para ajudar nas animações. Eles se apaixonaram rapidamente e no ano de 1925 se casaram. Vale lembrar que Lillian foi uma de suas primeiras funcionárias. Em 1926, sua equipe bateu recorde de entrega, um curta-metragem a cada 15 dias, volume de produção incrível para a época. Walt começou a se preocupar com a imagem da marca e mudou o nome da empresa para Walt Disney Studios. Quero deixar claro para todos que ele era o coração da empresa. O reconhecimento por tudo que fazia sempre foi importante para ele. Não queria deixar dúvidas de que ele era o dono do show. Ele tinha receio que o sobrenome dos irmãos colocasse Roy, mais velho, como responsável pelo êxito obtido. No ano de 1927, o Walt ganhou a oportunidade de trabalhar com a Universal, através da distribuidora de Winkler, e criou sua primeira personagem de destaque da carreira, o coelho Oswald.
O projeto foi de fato um grande sucesso, e ele vivia seus melhores anos até aquele momento. Conseguiu montar uma equipe de 20 integrantes e estava exultante a popularidade do personagem. No entanto, Roy, fazendo seu papel de gestor do dinheiro, o alertou sobre os altos custos de produção dos episódios de Oswald e disse que precisavam renegociar o contrato para lucrar valores mais altos. O próximo tombo estava mais próximo do que ele poderia imaginar. Walt viajou para Nova York com a intenção de conseguir um pagamento melhor pelos episódios de Oswald. Ele também estava disposto a negociar com outros distribuidores caso Charles Mintz não aceitasse sua proposta. Ele levou consigo 2 filmes da série e estava confiante que voltaria para Hollywood com excelentes condições para o Walt Disney Studios. Na reunião com Charles, Disney descobriu que não possuía direito algum sobre o personagem. No contrato assinado, os repassava para a distribuidora de Mintz. A maioria de sua equipe também aceitava trabalhar para Mintz, sem que Disney sequer desconfiasse das negociações feitas por seus profissionais pelas costas. Charles Mintz planejou tudo para obter os direitos do coelho criado por Walt e para continuar a produzir os episódios sem depender dele, contratando sua própria equipe com ofertas irrecusáveis. Walt experimentava mais uma vez uma derrota, desta vez acrescida de um grande sentimento de traição, tanto pelo seu distribuidor quanto por seus funcionários. Walt enviou um telegrama para Roy, dizendo apenas que tudo havia corrido bem em Nova York e que ao chegar daria mais detalhes. Nesta longa viagem de trem para Hollywood, ele não se lamentou. Usou o tempo para pensar em como resolver toda aquela situação. Não queria chegar até o seu irmão apenas com más notícias. Não iria aceitar uma nova falência. Se sentia humilhado por ter sido passado para trás daquela forma. Se sentia ingênuo e manipulado, mas não cederia àqueles títulos tão facilmente. Um rato mudou tudo. Foi então que surgiu a criação que mudaria o mundo do entretenimento para sempre. Walt Disney chegou em seu estúdio com a ideia de um rato, educado e honesto. Mortimer Mouse era o seu nome, e ele mostrou para Ub um rascunho do que seria o seu novo personagem. Ele sempre analisava minuciosamente seus concorrentes e percebia que os desenhos que concorriam com o coelho Oswald, com a Betsy Bob e o gato Félix, por exemplo, eram rudimentares, brutos e traziam conteúdos violentos. Ele queria algo diferente disso. Após experimentar a desonestidade alheia de várias formas, decidiu que a personalidade de seu pequeno rato seria exatamente o que ele almejava para sua empresa e sua marca. Um rato cuja postura era totalmente ética e que se preocupava muito com as pessoas. Reunido com o que sobrou de sua equipe, eles definiram então o produto que seria apresentado ao mundo. Ub aprimorou os rabiscos de Walt e a esposa Lillian escolheu um nome melhor que Mortimer. Nascia ali o Mickey Mouse. Walt precisou fazer 4 filmes até conseguir exibir satisfatoriamente seu novo ratinho ao mundo. Os 3 primeiros não despertaram o interesse de nenhuma distribuidora. No entanto, graças à sua persistência, ele continuou bancando as produções de Mickey. Observando a indústria de filmes que agora já trabalhava com sons, ele decidiu fazer uma animação nestes parâmetros. Seus funcionários, como sempre, acharam que ele estava louco, mas assim fizeram, e no ano de 1928, Mickey Mouse foi apresentado ao público antes de um filme em cartaz. O diferencial dessa produção foram os sons sincronizados ao desenho, algo nunca feito antes, um sucesso absoluto.
Mickey Mouse se tornou um verdadeiro fenômeno norte-americano. Todos queriam comprar um de seus bonecos e foi dessa forma que o Walt Disney se tornou a primeira celebridade vinda do mundo da animação. Sua empresa ia tão bem que não sentiu os efeitos da Grande Depressão de 1929. Ele tinha em sua equipe os melhores animadores do mercado. Na vida de Walt, as coisas não podiam acontecer de forma linear, e em 1930 ele sofreu outra decepção. Ele descobriu que o distribuidor do Mickey estava roubando a sua empresa, além de ter feito uma oferta para Ub abandoná-lo e abrir seu próprio estúdio, o que este acabou fazendo. Mesmo assim, Disney conseguiu com que o seu estúdio e Mickey Mouse continuasse sendo um sucesso. Walt, inquieto por natureza, sempre teve a necessidade de se superar, de criar, de fazer e de superar desafios. Ele decidiu ousar mais uma vez e elevar o patamar. Certo dia, pediu para que toda a sua equipe fosse almoçar mais cedo e voltasse em seguida. Quando eles retornaram, Disney subiu até o palco e apresentou a todos a história completa de A Branca de Neve e os Sete Anões, fazendo sozinho a voz dos personagens e a sonoplastia. Ele estava propondo algo que não havia sido feito e nem pensado antes, uma animação cujo tempo de duração era o mesmo de um filme. Alguns funcionários acreditavam de verdade que ele tinha enlouquecido, pois se tratava de uma ideia ousada demais para a época, mas era normal as pessoas se assustarem com algo tão desafiador. Com desenhos de curta duração, você consegue fazer as pessoas sorrirem, mas a pergunta de Walt era outra. Você é capaz de fazer pessoas chorarem com um filme feito com apenas desenhos? Ele e sua equipe passaram meses produzindo o longa-metragem, sempre buscando o máximo de realismo possível. Walt chegou a trazer cavalos para a equipe analisar seus movimentos e contratou atrizes para fazerem os movimentos da Branca de Neve e da Rainha. Foram dias de trabalho duro e com a participação intensa de Walt Disney em cada detalhe. O gasto inicial previsto era de $500 mil, mas devido ao grande nível de exigência de seu criador, o filme teve um custo final de $1,5 milhões. No dia de estreia da obra, 10 de janeiro de 1938, ele não sabia se futuramente ganharia um Oscar ou se perderia tudo mais uma vez. O filme foi um sucesso e os gastos 3 vezes maior que o previsto acabou valendo a pena, já que a produção arrecadou um total de $8 milhões. A película revolucionou a indústria de animação e o Walt Disney não só ganhou um Oscar, mas um prêmio exclusivo criado para ele, que consistia na estatueta convencional acompanhada de outras 7 menores, que representava os 7 anões. Até hoje, ele é o artista que mais conquistou prêmios da famosa Academia de Hollywood. Mesmo nos momentos mais difíceis, Walt teve a capacidade de ser criativo e de executar as suas ideias. Depois de todo o sucesso no mundo das animações outra vez, disseram que ele estava maluco. Ele expôs para a equipe sua nova ideia de negócio, um parque de diversões no qual toda a família pudesse ir para se divertir juntos e experimentar momentos mágicos. Ele fazia frequentemente este programa com as suas 2 filhas e sempre voltava para casa reclamando da limpeza e da organização dos locais. Disney decidiu que construiria o seu mundo de faz de conta, chamado de Disneyland e em português Disneylândia. Para conseguir o dinheiro que lhe permitiria construir o empreendimento, ele fechou parceria com uma emissora de TV, trocando um empréstimo de $5 milhões por um programa de TV dominical baseado em temas das personagens da Disney, que ele mesmo apresentaria. A ideia foi tão incrível que o Walt só colheu benefícios. Além de promover suas próprias criações, ele podia falar do tão esperado parque que estava em construção na Califórnia.
Quando inaugurou a Disneyland em 17 de julho de 1955, a procura por ingressos foi tamanha que o lugar recebeu visitantes em excesso, alguns portanto bilhetes falsificados. O parque não estava preparado para receber tantas pessoas, e a experiência de quem compareceu naquele dia não foi tão mágica quanto Walt esperava. Ele teve que decidir se deixaria em funcionamento banheiros ou bebedouros. Obviamente ele escolheu os banheiros, e os visitantes não tinham água disponível para beber, diante de um calor de 38 graus registrados naquele dia. Ele corrigiu os problemas operacionais e refez a estreia no dia seguinte, dessa vez com o sucesso almejado. Walt Disney era um verdadeiro visionário. No ano de 1966, ele foi diagnosticado com câncer de pulmão, resultado dos anos de consumo excessivo de cigarros. Em 15 de dezembro de 1966, Walt Disney faleceu em Los Angeles, aos 65 anos de idade. Ele foi cremado e suas cinzas estão enterradas no Forest Lawn Cemetery, em Los Angeles. A existência de Walt Disney definiu perfeitamente a frase "não desista dos seus sonhos". Ele viveu, cresceu e construiu baseado nos seus sonhos alheios. Walt Disney era um homem atento aos detalhes. O dom de enxergar além do óbvio e o seu apego aos detalhes certamente foram dois de seus maiores diferenciais, já que buscar a perfeição exige paciência e visão. Ele não se contentava em ter uma ideia meramente concebida, ele tinha que estar perfeitamente executada, exatamente como ele imaginou em sua mente. Estes valores, sem dúvida, foram absorvidos por todos à sua volta. Seu irmão Roy assumiu a empresa após a sua morte, e a convivência com Walt o ensinou bastante sobre como as coisas deveriam funcionar. Atualmente, os empreendimentos Disney espalhados pelo planeta recebem cerca de 150 milhões de pessoas por ano. Em dezembro de 2017, após a compra da 21 Center Fox por 71 bilhões de dólares, a empresa se tornou o maior conglomerado de mídia e entretenimento do mundo. Uma ação da Walt Disney Company hoje vale cerca de R$ 635, isso em 15 de maio de 2020. Na primeira abertura de capital da empresa, a ação era negociada por apenas $5. Também pertencem à Disney a rede de televisão ABC, adquirida no ano de 1996 por 19 bilhões de dólares, a Disney Channel, a Pixar, adquirida em 2006 por 7 bilhões de dólares, a Marvel Entertainment Inc., adquirida no ano de 2009 por 4 bilhões de dólares, a Lucasfilm, a ESPN, a A+E Networks, a Freeform. No Best Global Brands de 2019, ranking com as 100 melhores marcas do mundo, divulgado pela consultoria Interbrand e que considera aspectos como o desempenho e impacto de cada empresa entre os consumidores, a Walt Disney Company ocupa atualmente a 10ª posição, com um valor de marca estimado de 44,3 bilhões de dólares. São tantas as conquistas realizadas por Walt Disney e sua companhia que, ao retornarmos ao capítulo de sua vida em que foi demitido por ser preguiçoso e pouco criativo, só podemos imaginar quantos e quantas iguais a eles existem por aí, que não concretizam suas ideias porque cederam aos nãos recebidos da vida. Quando você acredita em algo, acredite nele todo o caminho, de uma maneira implícita e inquestionável. Walt Disney. Esse foi o vídeo de hoje, mas não sai agora. O que você faria se pudesse ter em suas mãos o poder de ter uma vida boa e aprender mais sobre finanças? Seria bom, não é verdade? Por isso eu quero te recomendar a leitura do livro A Mente Milionária. Nele você vai aprender vários segredos sobre finanças que podem mudar sua vida por completo. Caso tenha interesse, estarei deixando o link na descrição do vídeo.
Se você gostou do vídeo, eu peço muito que você deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com no mínimo 5 pessoas. Esse vídeo deu bastante trabalho para fazer e eu acredito que ficou muito legal. Por isso, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você conseguir, porque isso ajuda muita gente, beleza? Até a próxima!